E aí, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Pastor Hugo. Eu queria, nos próximos minutos, contar um pouco com a sua atenção. Queria, nesse vídeo, compartilhar uma reflexão, né? Que tem se tornado um princípio que nos últimos anos tem regido muito a minha vida. E para a gente fazer essa reflexão, eu gostaria de ler um texto que está em João, no capítulo 2, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Vamos seguir aqui lendo, verso 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha tirado, ou melhor, de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram neles. Amigos, aqui nós temos um texto que ele é muito conhecido, né? E todo texto que ele é muito conhecido, a gente tem uma tendência a entrar num modo automático. E quem escreve esse texto aqui é João. E é interessante que João ele sempre está atrelando os milagres de Jesus a alguns ensinamentos mais profundos, né? Um exemplo, João capítulo 6. Quando Jesus ele vai falar sobre a multiplicação dos pães para aquela multidão de 5.000 homens, depois ele já vai trazer falando sobre ele ser o pão da vida. Então Jesus ele fala de um fato, né, que é um fato, mas ele utiliza desse fato também de uma maneira metafórica, aplicando para um ensinamento mais profundo a respeito da vida, a respeito do reino de Deus. E aqui, nesse lugar, nós estamos no primeiro milagre público de Jesus. E a gente vai perceber que eles estavam numa festa, né, uma festa de casamento, uma família iniciando, e agora acaba o vinho, né? E quando nós vamos lá para a cultura judaica, a gente sabe muito bem que se acabar o vinho, acabou a festa. Então agora começa a ter uma tensão ali naquele lugar, agora começa a ter uma escassez naquele lugar. Só que o interessante é que Jesus ele não se preocupou com a falta do vinho. Muito mais do que isso, Jesus quando diz que acaba o vinho, ele vai mostrar que tinha outra coisa que também havia terminado, acabado, finalizado naquela casa, né? E ele vai dizer assim, olha, peguem as talhas da purificação, como quem está dizendo assim, olha, o vinho acabou, mas existe também uma outra escassez e a minha preocupação é essa outra escassez. Então pegam as talhas da purificação. E é nesse momento agora que começa a acontecer esse milagre, é nesse momento agora que começa a acontecer essa primeira aparição pública de Jesus, né? O que eram essas talhas da purificação? Essas talhas da purificação, eles eram um objeto sacrossanto, não era uma lei, mas uma tradição, que eles deixavam esse objeto ali, né? Um recipiente, e ali tinha água. E ao entrar e ao sair de casa, eles tinham esse costume de se purificar ao se lavar com essas águas, né? Então, enquanto eles estavam olhando, olha, acabou o motivo da festa. Jesus ele estava interessado que tinha acabado naquele lugar algo que era elementar, algo que era comum. E aqui a gente já pode ver algo, né? O foco das pessoas, né? O foco dos nossos dias, vamos olhar um pouco para os nossos dias, é para aquilo que tem expressão, né? Então a gente muitas vezes não se preocupa muito para aquilo que é básico da vida. Um exemplo, às vezes a gente passa semana sem fazer um devocional, semana sem ter um tempo de oração, e a gente não se preocupa, a gente não dá a devida relevância para isso. Mas se talvez algo público que afeta a nossa imagem com as pessoas acontecer, então a gente vai parar a nossa vida e recalcular a nossa rota. Então esse é o nosso foco. Agora presta atenção numa coisa. Uma perda externa, uma falta externa, o vinho acabou, fez agora aquela festa se atentar que algo estava faltando. E é nesse momento que Jesus disse que o vinho acabou
E na Bíblia, Salmo 104, verso 15, vai dizer que o vinho ele traz alegria ao coração. Então, olha, acabou a alegria. Né? Nós vamos ver também Mateus capítulo 9, verso 17, que vai falar sobre o vinho novo. Então o vinho também fala de novidade. Olha, acabou a alegria, acabou a novidade. E nesse momento Jesus entra em cena. É claro que Jesus ele pode fazer coisas novas na nossa vida, né? E ele vai fazer. Mas mais do que fazer milagres isolados, Jesus ele quer nos engajar a uma vida de princípios, a uma vida onde de fato nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha. E no dia da necessidade ou no dia da fama, nós vamos continuar com o coração amando Ele. Então, eu lembro muito de uma parábola que Jesus vai contar em Lucas capítulo 9, ou melhor, Lucas capítulo 15, do verso 8 ao 10, de uma mulher que ela tinha 10 dracmas, então ela perde uma dessas dracmas, e a Bíblia vai dizer que agora ela vai para dentro da sua casa. Olha só, uma perda externa fez essa mulher entrar numa busca interna. E agora ela varre a sua casa, ela procura, ela acende a luz, então ela encontra a sua dracma. E isso ensina muito sobre a nossa vida. Talvez a gente vai olhar para Jesus e falar, mas como foi que Jesus permitiu eu passar por essa perda? Como foi que Jesus permitiu eu passar por essa falta? É porque muitas vezes Jesus está fazendo acabar o vinho da sua casa, para você perceber que aquilo que sustentava o vinho tinha acabado fazia muito mais tempo. Então o vinho acabou, mas Jesus não veio só para dar vinho. Jesus ele veio para nos ensinar os princípios elementares que, quando bem vividos, o fruto deles é ter vinho. Ou seja, o fruto dos princípios é ter alegria, ter novidade, ter saciedade. E como a nossa geração anseia por saciedade. Então, agora é nesse momento que Jesus ele entra, né? E essa é a busca da nossa geração. A gente quer ser famoso, nós desejamos ser expressivo, nós desejamos ter riquezas, nós desejamos bens materiais. Então a gente está louco, desejoso por ter vinho. Mas a atenção de Jesus para nós é para algo elementar, que aqui é bem representado pela água. Né? A água muitas vezes a gente não dá valor. Por quê? Porque é algo barato. A gente não dá valor por quê? Porque tem em qualquer lugar. Mas nós precisamos entender que é isso que é extremamente vital para a nossa existência, elementar. Amigos, por que eu estou falando tudo isso? Como eu poderia definir tudo isso? Eu sei que já está ficando claro. É que muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, para que Deus seja um milagreiro na nossa vida. Mas a grande verdade é que essas coisas são consequências de princípios bem vividos. Então, é semelhante ao homem, é semelhante à família, ao casamento, que faz tempo que não tem o eu te amo, que faz tempo que não tem generosidade, que faz tempo que não tem um conter-se na sua ira em prol a pessoa que você ama, e de repente você olha para Jesus e fala, Jesus, por que meu casamento está assim? E Jesus está dizendo assim, olha, não é que o seu casamento é horrível, não é que a pessoa que você casou é horrível, mas é que tem faltado água na sua casa, é que tem faltado talhas da purificação. Irmãos, nós amamos avivamento, nós desejamos avivamento, mas avivamento é fruto de coração quebrantado, é fruto de um homem que tem o seu devocional em dia, é fruto de um homem que tem cara no pó. Então não adianta orarmos para o avivamento, porém não temos uma vida devocional, não temos uma vida de santificação. Não adianta desejarmos um casamento incrível se nós não somos generosos dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar querendo buscar resposta para a nossa existência, sendo que somos um ser profundo, complexo, e nós procuramos essas respostas naquilo que é matéria. E a matéria é algo que é raso, é algo que é temporal. Então o que Jesus está dizendo para nós é, olha gente, não se preocupem com vinho. Como ele resolveu esse problema? Olha, encham as talhas da purificação. E quando eles encheram as talhas da purificação, Jesus não precisou liberar uma palavra. Jesus não precisou ir lá no objeto que tinha vinho fazer mais vinho. Simplesmente, aonde as talhas da purificação, com aquilo que é básico, com aquilo que é elementar, com aquilo que é o feijão com arroz do evangelho, da existência, o vinho foi uma consequência. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que numa casa, numa família, num ser aonde nós somos fiéis no pouco, aonde nós somos fiéis naquilo que é básico e elementar,
aquilo que é sobrenatural, aquilo que é novo, aquilo que traz satisfação, aquilo que traz alegria, será uma consequência. Na casa onde tem talhas da purificação cheias, não há escassez de vinho. Só que eu sei que dentro desse tema nós temos, assim, muitos desafios, né? Mas a grande verdade é que a escassez interna, ela sempre vai revelar a falta externa, né? Tem um texto que eu quero finalizar com isso, tem um texto que eu gosto muito dele. É um texto que está em Cantares, ali no capítulo 5, que vai falar a respeito da Sulamita, que diz que vem Salomão, né? E é uma alusão a Cristo e a igreja. Salomão, ele vem, ele bate na porta, ela disse que ela estava dormindo, mas o coração dela ainda ele velava, porém ela não abriu a porta. Agora Salomão, ele vai embora e agora ela acorda, ela vai procurar, ela vai achar e diz que os guardas da cidade a espancaram. E o que é que essa palavra tem a ver com aquilo que a gente está falando? Olha só, irmãos. Ela disse que ela recebeu o convite, ele bateu a porta, assim como lá em Apocalipse capítulo 3 vai dizer assim, que eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta. Ela ouviu, o coração dela tinha falta, porém ela não atendeu o chamado. Mas por que ela não atendeu? Ela vai dizer assim, olha, eu já vesti a minha túnica e eu já lavei os meus pés. E aqui tem um dilema muito importante para nós. O que é vestir a túnica? Fala muitas vezes da gente não querer se relacionar com Deus da maneira que a gente é, mas se relacionar com a nossa performance, se relacionar com a nossa roupa, a imagem que a gente vende para o outro. Então, quando a gente se vê vulnerável diante de Deus, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente não consegue se aproximar. É a síndrome de Adão e Eva. Desde lá do começo, o pecado distorceu isso no ser humano. E quando diz, eu já lavei os meus pés, os pés falam de caminhada, é como quem está dizendo, olha, o meu coração tem falta de algo, mas ao mesmo tempo eu não quero comprometer a minha caminhada com o Senhor. E agora a Bíblia vai dizer que porque ela não correspondeu ao chamado interno, olha só, a falta é interna, agora ela sai pela cidade procurando resposta, porque todos aqueles que não correspondem ao chamado interno de Jesus, eles vão querer procurar do lado de fora as suas respostas. E o resultado é que os guardas a espancaram. E amigos, eu sei que tem muita gente ouvindo esse vídeo que você vive uma vida totalmente, sabe, você tem sido totalmente espancado pela vida. Você tem procurado na matéria, você tem procurado em pessoas, você tem procurado até em ritos religiosos, vazio de Deus, uma resposta. Eu quero te dizer para você que tem um caminho muito fácil. Mateus capítulo 6 vai dizer assim, olha, quando você falar com Deus, entra no seu quarto, fecha sua porta, e o seu pai que te vê em secreto. Amigos, é um chamado para nós, para a gente desligar das respostas externas, para a gente desligar do anseio por afirmação humana e a gente começar novamente a se dedicar naquilo que é elementar, naquilo que as pessoas não estão vendo a gente fazer. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu quero dizer que em dias comuns, eu quero dizer que em dias normais, Deus faz coisas grandiosas. A gente vai ver, e finalizo dizendo isso, Êxodo capítulo 3, em um dia comum na vida de Moisés, uma sarça ardeu, e um dia que ele estava enchendo a sua talha de água, não era o dia que ele estava diante de Moisés, desfrutando do novo de Deus, da porção do vinho de Deus, foi num dia comum, cuidando das ovelhas do seu sogro, que Deus se manifestou numa sarça ardente, e ali algo incrível aconteceu na vida dele. Homens de Deus, pessoas que têm satisfação, elas não vivem de grandes conferências, elas não vivem de dias de festa, elas vivem de dias onde elas estão enchendo as talhas da purificação. E se na nossa geração tem faltado vinho, é porque antes a gente negligenciou de alguma maneira as talhas da purificação. Essa é a reflexão e a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que isso te toque, espero que isso gere um recalcular na sua rota e que você saia do lugar de ser uma vítima porque coisas incríveis não acontecem na sua vida e entre no lugar de ser alguém responsivo. Alguém que vai entrar numa vida de devocional, alguém que vai entrar numa vida de semear bons princípios, coisas comuns em dias comuns, porque são dias comuns bem vividos que vão gerar para nós dias extraordinários, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, a gente tá junto, tá bom?